Meus cumprimentos aos que, mais uma vez, comparecem a esta nossa reunião semanal da série Claves Notariais e Registrais, que tem o apoio da Noreg do Paraná. Cumprimento sua presidente, a professora Mariana Pozzenato Martins, e a sua coordenadora acadêmica, professora Mônica Dalla Vecchia. Também conta essa nossa série com o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. A Academia, a Noreg, também, participaram neste final de semana dos encontros da Corregedoria Geral, se chama Diálogos com a Corregedoria Geral do Estado do Paraná. Tivemos lá com o desembargador Roberto Massaro, eu tive a ocasião de proferir umas tantas palavras sobre o tema da União Estável, um evento muito interessante, bem organizado, na cidade de Foz do Iguaçu. Bom, vamos tratar hoje, continuando no nosso largo tema Fontes do Direito Notarial e Registral, que vai para a sua 19ª exposição, do tema da lei. Vimos primeiro a Constituição, agora estamos vendo a lei como fonte do direito notarial e registral. A primeira das questões que no plano do direito positivo deve considerar-se quanto às leis é a de sua validade competencial. Aliás, isso também se dá no processo. A primeira coisa que se examina num processo é a competência, o resto é sucessivo. Também aqui nós vamos examinar a competência da autoridade para expedir uma determinada lei. Ou seja, a lei proveio de autoridade que detinha competência constitucional para editá-la. As constituições políticas são um lugar jurídico propício para a repartição de competências legislativas. Tanto as constituições escritas, certamente, mas também as constituições não escritas, costumeiras, aqui pensando na ideia de um lugar jurídico, não necessariamente com texto literal, quer dizer, com texto escrito. Mas cabe às constituições, sejam elas costumeiras, sejam elas escritas, cuidar da repartição de competência legislativa. Quem pode fazer a lei? E observar essas constituições e essas competências legislativas, essa repartição de competências, é uma condição de validade das mesmas leis. Um problema frequente nesse campo ocorre nos estados compostos, ou seja, aqueles estados que têm a forma federal, estados federais. Porque neles se estabelece frequentemente uma dada interseção competencial, que ela se tem designado de uma maneira muito interessante como condomínio de competências. Recentemente, eu aqui vou invocar um episódio jurídico, judicial, de pouco tempo atrás, para ilustrar aqui a nossa questão e mostrar como ela é controversa, porque a solução originária foi depois reformada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu refiro-me aqui a um caso de uma demanda direta de inconstitucionalidade de uma lei paulista, a Lei 17.649, que era de março de 2023. E essa lei, pelo seu texto, impõe aos cartórios de registro civil das pessoas naturais do Estado de São Paulo a emissão, mediante escrita em braille, de certidões de óbito, nascimento e casamento. Ou seja, certidões, tanto para o óbito, quanto para o nascimento, quanto para o casamento, emitidas na escrita braille. Portanto, dirigida aos que não têm visão adequada. A requerente dessa demanda alegou que a normativa impugnada, essa lei paulista, atritava no plano formal com a competência privativa da União para legislar sobre registros públicos. Volto a dizer, esse é o problema do condomínio de competências. E invocava o inciso 25 do artigo 22 da Constituição Nacional de 1988, afrontando, dizia a requerente, o disposto nos artigos 1º e 19 da Constituição do Estado de São Paulo. Entendeu ainda essa suplicante que, no aspecto material, a lei paulista de que estamos cuidando, que é referida, ofende ainda
ofendia ainda a norma do artigo 111 da mesma Constituição Bandeirante, porque então frustraria os princípios da razoabilidade, da finalidade e da eficiência. Em contrário, a Procuradoria-Geral do Estado argumentou que compete aos Estados-membros, Estados federados, de modo concorrente e de modo suplementar, a edição de leis voltadas à proteção e à integração social das pessoas portadoras de deficiência. E aí estaria a situação do cego, né, daquele que é privado da visão. Invocava a Procuradoria-Geral do Estado o disposto no inciso 14 do artigo 24 da Constituição Federal e dizia, ademais, que essa lei paulista, objeto da ação direta de inconstitucionalidade, se afeiçoa no âmbito federal a uma lei, a Lei 13.146, de julho de 2015. Bom, aqui estamos diante, em palavras de Gomes Canotilho, né, um grande autor de direito constitucional português, um caso de tensão, porque há uma tensividade em que se enfrentam competências legislativas, a competência da União e a competência do Estado-membro. Então é preciso aqui, o mesmo Canotilho aponta esse aspecto, encontrar a chamada norma de decisão situativa, ou seja, uma norma que seja moldada às circunstâncias do caso. Quando há um condomínio de competências, e sobretudo quando a Constituição não diz nesse condomínio qual deva prevalecer em eventual confronto, nós temos que examinar, segundo Canotilho, qual norma brota ou emerge da decisão segundo a situação do caso, uma decisão situacional. Ele chama de decisão situativa. Bom, o diagnóstico do enfrentamento de competências legislativas, nesse quadro da Lei Paulista, põe de um lado a previsão de que os Estados-membros possam, de conformidade com a ordem constitucional que vigora entre nós, legislar tanto de maneira concorrente quanto de modo suplementar em matéria de proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Foi isso mesmo que alegou a Procuradoria-Geral do Estado aqui de São Paulo. Mas, de outro lado, põe-se a indicação da competência privativa da União para legislar sobre registros públicos. Essa é a tese da requerente da inconstitucionalidade. Então, se invocava aqui o inciso 25 do artigo 22 da Constituição Brasileira. Bom, essa lei paulista é referente à publicidade formal registrada. E por isso ela integra o segmento do direito dos registros públicos. Isso eu penso que não se pode discutir. Há tanto, bastando ver que a expedição de certidões, que é o núcleo da lei adversada, mas como expedir certidões, vamos expedi-las em braille, diz a lei, essa expedição de certidões vem referida ao largo de toda a vigente norma geral dos registros públicos, que é a Lei 6.015 de dezembro de 73. Então, por exemplo, vamos lá no artigo 14, no 16, 17, 18, 19, 20, 21, depois vamos adiante 30, 32, 47 e via dicendo. E no mesmo sentido, nós teríamos aqui, bastaríamos invocar dois autores importantes, Serpa Lopes, no Tratado dos Registros Públicos, e Carlos Ferreira de Almeida, na excelente obra Publicidade e Teoria dos Registros. Bom, não custa dizer que a classificação das certidões dos registros como documentos secundários resulta de considerar-se uma posterioridade lógica e cronológica em relação aos documentos principais. Quais são os documentos principais? Os assentos no registro civil das pessoas jurídicas, das pessoas físicas também, as matrículas no ofício imobiliário, as transcrições no registro de títulos e documentos. Mas as certidões, embora sejam documentos secundários sob esse aspecto lógico e cronológico, elas não são documentos de relevância jurídica secundária. Tanto que, mediante a fé pública que lhes é própria, não é? Quer dizer, a chamada fides attestationis, as certidões têm o mesmo valor jurídico dos originais, o que está previsto no Código Civil Brasileiro, no artigo 217. Terão a mesma força probante os traslados e as certidões, etc. Bom,
vê-se na situação desses autos que nós estamos referindo um conflito que envolve o tratamento relativo a um direito fundamental, mas exatamente um direito fundamental particular, cujo núcleo é a dignidade da pessoa portadora de deficiência. Isso, aliás, é uma lição conhecida de Jorge Miranda, outro grande constitucionalista português. E, de modo contraposto, embora seja um direito fundamental particular, também se nutre de um fim de interesse geral, que é o registro público. Ora, aqui se põe o problema. Não há hierarquia formal, ou seja, no âmbito das próprias regras constitucionais, entre essas duas competências legislativas. E o fato do exercício de uma dessas competências beneficiar um direito fundamental não acarreta por si só sua superioridade sobre outra que se exercite em favor do interesse geral da sociedade. Com efeito, os direitos fundamentais, e sequer o mais elevado deles, que é o direito à vida, não são ilimitados, podendo subordinar-se em dada circunstância ao interesse da comunidade. Vejam, quanto à vida, por exemplo, é do interesse da comunidade a defesa em caso de uma guerra defensiva. Essa defesa levará aqueles que guerreiam a ter um forte risco de perder a vida. E o direito à vida, que é o mais elevado dos direitos fundamentais, nesse caso, está limitado e subordinado pela circunstância ao interesse da própria comunidade, ao interesse do bem comum. Por outro lado, já o critério principiológico da prevalência do interesse aparentaria sinalizar, no caso que nós estamos examinando, o benefício da preferência competencial da União. Muito bem, vamos ver agora se isso se sustenta, essa aparência. Tenha-se em conta que o objetivo de encontrar uma norma afeiçoada às circunstâncias não deve, contudo, reduzir-se ao caso concreto, como se não existisse um critério ou princípio geral para guiar a solução. Porque se nós fizéssemos isso, nós estaríamos admitindo sempre um casuísmo autorreferencial. O próprio caso se referencia como elemento de decisão dele próprio. Então é possível, parece, buscar um critério geral, esse é o preferível, para dirimir o enfrentamento das normas. E novamente aqui nós voltamos à lição de Canutilho que fala na topografia dos conflitos. E o que temos a propósito disso? Vamos ver. Nós temos aqui uma lei paulista que, visando a proteção de pessoas com deficiência, faz emergir uma regra que primeira e diretamente incide no registro público, para cuja disciplina a reserva privativa de competência da União. Se nós considerarmos agora, observada rigorosamente a mesma situação, observado o mesmo parâmetro do status topográfico do conflito em exame, ou seja, uma outra lei estadual, aqui hipotética, hein? Meramente hipotética, que também tenha por fim a proteção de pessoas com deficiência, expedindo-se norma que primeiro e diretamente atue no campo do processo civil ou do processo penal, cujas leis são da competência privativa da União também, nós vamos ver que a situação parece mudar de perspectiva. À luz dessa hipótese, né, de uma norma do processo civil e do processo penal, e uma norma que vise, primeiro e diretamente, a proteção de pessoas com deficiência. Vamos ver alguns exemplos, e propositadamente exemplos caricaturais, escolares, para pôr melhor à prova o problema. Vamos então supor uma lei estadual, dirigida a proteger pessoas com deficiência de visão. Emite essa lei estadual uma regra que nos processos de que essas pessoas com deficiência participem, seja feito o julgamento dos recursos na sala de estar da residência dessas pessoas. O exemplo é caricatural, mas enfim, é o mesmo quadro. Ou ainda uma lei estadual que, com a intenção protetiva, que nós mencionamos, né, reduza quanto às compras efetuadas pelos deficientes visuais as alíquotas do imposto relativo à importação de produtos estrangeiros, matéria que era competência legislativa da União. Vejam então que a lei estadual pode efetivamente tratar de defender os deficientes visuais ou outros deficientes, pessoas portadoras de deficiência, mas esse é o tema. Ou seja,
deve ser tal que haja uma principalidade nisto, sem que se enfrente a competência própria e específica da União a respeito de determinadas matérias. Então, aqui é fácil induzir que, com a prevalência das finalidades benignas, tanto do legislador quanto da lei, finalidade benigna que está em proteger direitos de pessoas portadoras de deficiência, já não haveria limite algum para conter a competência constitucional da edição de leis pelos Estados-membros. Bom, ora, esses exemplos hipotéticos que eu indiquei preservam a particular situação da chamada topografia do conflito, apreciado aqui nesse caso. Leis estaduais que, com o objetivo da consecução de um fim que quadra com a competência constitucional legislativa dos Estados, atinge esse fim, entretanto, por meios, primeiro e diretamente, intrusivos, ou seja, que ingressam na esfera alheia da competência legislante dos mesmos Estados. É isso que está se dando. Ou seja, para atender a sua finalidade, a lei estadual invade a competência da União, no nosso caso. Portanto, parece que não se imunizam as competências legislativas, concorrente ou suplementar, da observância dos espaços de reserva legiferante. Nesse nosso caso, do espaço de reserva que tem a União para legislar. Admitida que fosse, mera conjectura, a tese da validade da lei paulista que nós estamos aqui reclamando, logo se evidenciaria o inconveniente. Os Estados-membros, toda vez que buscassem um fim protetivo de pessoas com deficiência, poderiam editar normas de direito civil, de direito penal, de direito do trabalho, de direito eleitoral ou regras de processo civil e de processo penal. Pronto. Portanto, parece que a distinção, a clivagem para a solução do conflito competencial, no caso, não pode estar nas finalidades, porque isso implicaria legitimar exacerbações, extravasões de competência. O que deve ser feito o corte dessa matéria deve pôr-se no que primeiro e diretamente se atua na esfera dessa competência. Em outras palavras, para beneficiar um fim jurídico. Não se admite adotar-se primeiro e diretamente meios injurídicos. Ou seja, o fim não justifica os meios. Se isso fosse possível, nós estaríamos diante de uma espécie de maquiavelismo legístico. Bom, isso tudo que eu aqui mencionei foi o que entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo, julgando inválida a lei. Esse julgamento se deu no órgão especial aqui do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade de votos. Mas para ver-se como é controversa a questão, como há uma falta de consenso e pacificidade no assunto, tenha-se em conta que esse julgado paulista foi reformado em decisão monocrática proferida no STF. Então, para ver como é controversa a questão. Nós vamos avançar ainda nesse assunto, vamos prosseguir na próxima semana, na próxima posição dessa matéria. Por agora, mais uma vez, eu aproveito para saudar a Noruega do Paraná e a Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, a presidente Mariana Pozenato Martins, da Noreg, a coordenadora acadêmica da mesma entidade, a professora Mônica Dalla Vecchia, saudar a todos os que participam desses nossos encontros e ainda uma vez, repetir a excelência do encontro chamado Diálogos com a Corregedoria Geral da Justiça do Paraná, que se fez agora nesse final de semana em Foz do Iguaçu. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.